Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo, tá, falando sobre aquela situação que está acontecendo, tá, entre Taiwan e a China, tá. Eu acredito que Taiwan, tá, é um território quase que chinês, tá, ok? É um território bem próximo da China, tá, e que é governado pela China, né, semelhante a Hong Kong, né. Mas por causa, eu acredito, tá, que a situação é porque, por razão do comunismo, tá, o Taiwan está querendo desertar da China, tá? Eles estão querendo desertar da China por causa do comunismo, tá? Eles provavelmente não estão concordando ou não está sendo bom para eles, tá? E eles estão querendo se emancipar do comunismo, e aí automaticamente eles estão se aliando aos Estados Unidos. E ao fazer isso daí, a China tem isso daí eles como um adversário. Por quê? Porque foi colocado aqui a situação, tá, de eles terem 60 submarinos, tá, Taiwan. Ao passar para o lado dos Estados Unidos, tá, eles vão passar com não sei quantos submarinos para o lado dos Estados Unidos. E então isso daí cria, tá, uma situação, tá, de uma intriga, tá, ou uma suspeita, tá, de uma tentativa de guerra, tá, dos Estados Unidos contra a China, tá, e a China colocou inclusive os aviões, tá, de prontidão, tá, para o caso de Taiwan estar interessado em atacar a China, consegue entender? Ok? Só por causa do fato deles terem passado para o outro lado. Mas a questão é que você não sabe quais são as intenções dos Estados Unidos, consegue entender? Você não sabe quais são as intenções dos Estados Unidos, né? Para você pensar que provavelmente Taiwan passou para o lado dos Estados Unidos para que os Estados Unidos ataquem a China, então eles se colocaram de prontidão e eles querem que a Taiwan volte para a questão do comunismo, né? O que significa isso daí, né? Vou colocar aqui alguma coisa, né? A questão do comunismo, entendeu? Significa que um outro país chega aqui como mediador, que é a Nicarágua, tá? E praticamente obriga, tá? E impõe que Taiwan tenha que aderir à China aqui. Eles se colocam como intermediários, tá? E quase que obrigam que Taiwan tem que ser uma república chinesa, quando na verdade eles talvez estão querendo se emancipar, eles estão querendo sair do comunismo. E aí, ao passarem para o lado dos Estados Unidos, fica a ideia de que eles talvez estão passando armamentos para os Estados Unidos, tá? E eles se tornem uma ameaça contra a China, uma vez que são povos vizinhos, consegue entender? Então, significa isso daí, tá? Significa essa situação uma possível intenção dos Estados Unidos usar Taiwan para atacar a China, né? E a China também, e a China não querer que eles passem para esse lado para não acontecer isso daí. Mas também você veja que a questão do comunismo, consegue entender? Né? Como o comunismo, né, provavelmente está sendo ruim para esse país aí, entendeu? Então eles provavelmente estão querendo desertar mesmo, entendeu? E na verdade eles têm o direito de fazer isso daí, tá? Eu não estou dizendo, tá? Porque você não sabe quais são as intenções. Então o correto aqui nessa situação é saber quais são as intenções dos Estados Unidos, tá? Ok? Quais são as intenções dos Estados Unidos? E essa Nicarágua aí como mediador, tá? Eles praticamente estão obrigando esse país aí a aderir, tá, ao comunismo da China, quando na verdade eles provavelmente estão tentando se libertar disso daí, tá? Consegue entender? Então o que eu vejo aqui que as três situações que são ruins nessa situação aí, tá, é o seguinte, é o fato do comunismo chinês, tá, não está sendo bom para Taiwan, tá, e eles não avaliarem isso daí, tá. Então é importante que o líder da China, tá, ele avalie, entendeu, o interesse, tá, e a expectativa desse pessoal de Taiwan, tá. Porque se eles têm um interesse de desagregar, tá, isso não pode se passar por cima disso daí, tá? Consegue entender? Da mesma forma, eles procurarem entender quais são as intenções dos Estados Unidos ao receberem eles, né? Se estão recebendo eles como
como uma espécie de adversários, entendeu? Para atacar a China, consegue entender? Então eu vejo que um grande adversário nessa situação aí seria justamente os Estados Unidos, tá? Seria os Estados Unidos, tá? Como uma ameaça para eles, tá? Eles provavelmente sabem que se os Estados Unidos receber esse pessoal lá, eles vão se colocar com pressões em cima deles com esse negócio aí dos armamentos, entendeu? Então eu vejo que os Estados Unidos está sempre se colocando, tá, como um incômodo, tá? Os Estados Unidos sempre se colocando como uma nação traiçoeira, entendeu? Os Estados Unidos sempre se colocando como uma nação traiçoeira. Significa que se eles não fossem assim, seria bem possível sim que Taiwan passasse para o lado dos Estados Unidos, né? E o país não fosse uma ameaça para a China, consegue entender? E aí aparece o tal do país da Nicarágua aqui batendo no peito, né, entrando como se fosse mediador, puxando o saco da China, entendeu? Para obrigar esse pessoal a ficar sob um regime que eles não querem, entendeu? Então, o que eu penso aqui que é o grande adversário nessa situação aí são as más intenções dos Estados Unidos, tá? As más intenções dos Estados Unidos, tá? E também a questão se não há uma má intenção do próprio país Taiwan, tá? Ok? Tá? E também o regime do comunismo da China, tá? Está sendo ruim, tá? Sendo ruim para esse pessoal aí, tá? Ok? Por alguma razão, tá? Deve estar sendo ruim para eles, tá? Para que eles tenham tomado essa posição, tá? De desertar da China, entendeu? Então, automaticamente, o governo chinês deveria procurar entender as razões desse pessoal aí de Taiwan, tá? E procurar entender justamente com eles, tá? Justamente em parceria com eles, quais seriam as intenções dos Estados Unidos ao fazer isso daí, essa adesão, entendeu? Falando para não haver uma guerra, né? Considerando o interesse de não haver uma guerra, ok? É o que eu penso, tá?